Semana que vem será o nosso último estudo sobre Eclesiastes, que é a conclusão, que é o final do capítulo 12. Nós estamos estudando aí já há 3 meses esse livro, estamos encerrando. Tem todos os CDs gravados ali, de todos, desde o primeiro, que é o Vencendo o Tédio, até esse último, que hoje que é o tempo, e depois o próximo é a ausência de sentido da vida, como dar sentido à nossa vida. Então, Eclesiastes capítulo 11, verso 7, abra aí, vamos ler, depois nós vamos projetar ali todos os textos bíblicos. Na Nova Versão Internacional diz assim: a luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que o homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Amém. O tempo, como diz a música popular, né? O tempo não para. Quantas vezes a gente já quis fazer com que o tempo parasse, né? Ah, meus 18 anos, o pessoal fala. Ah, o tempo que não volta mais. Ah, o tempo perdido, o tempo que foi. Ah, minha juventude. De fato, o tempo está passando, né? Esses minutos que nós estamos aqui nunca mais vão voltar, nunca mais. Esse minuto agora, essa hora que nós vamos passar juntos, já foi. Então, todos nós estamos mais perto da morte. Então eu vou apresentar alguns textos aí que nós lemos, e depois eu vou falar como é que a gente pode vencer o tempo, ou aproveitar o tempo, ou viver a vida com essa marcha inexorável do tempo. Então o tempo não para. A gente tem três razões aí para a gente aprender a viver e vencer o tempo. Primeira dela, o Eclesiastes está falando, e como eu tenho falado toda semana, o livro do Eclesiastes é um livro da realidade, da vida como ela é. O Eclesiastes não tem nenhuma perspectiva ainda de eternidade, ele não tem a revelação completa de Deus. Então ele está falando do que ele vê, do que é a vida debaixo do sol. Então a vida debaixo do sol é dessa maneira, com essa perspectiva. Então ele diz, olha, a morte é inevitável, mas mesmo que você viva muitos anos, lembre que ficará morto durante muito mais tempo. Né? Tudo que acontece é ilusão. Quer dizer, não se compara o tempo da morte, que você vai morrer, a morte vai chegar. O tempo não para, o tempo não para. Cada dia a gente está mais próxima dela, ainda que a gente tente fugir, né? Não? Se ela está vindo aqui, você vai por ali. Mas a morte é inevitável. Aí, segundo, dentro do mesmo texto, pode passar. Dentro do segundo, a brevidade da vida. A vida é muito breve. O mesmo texto que eu li, a vida é muito breve. Por mais que você consiga viver 120 anos, a gente sempre vai achar que é pouco. A vida é breve. E terceiro, a transitoriedade da juventude. Ele diz assim, olha, a juventude e o vigor são passageiros. São passageiros. Você já está falando assim, a minha juventude já passou, né? Meu vigor já foi, quando eu era mais novo. E essa é uma realidade. O tempo vai passando para todas as pessoas. O tempo não para. A gente está se aproximando, a gente não gosta de falar dessas coisas, né? A gente não gosta de falar disso. E até a gente completei mais um ano hoje, estou mais perto da morte, né? A gente não gosta de falar isso. A gente tem que mudar. Pensar nisso para aprender a viver. Então, algumas sugestões que eu vou dar baseadas nos textos e no final a sugestão definitiva que é baseada no Novo Testamento. Então,
Para a gente vencer o tempo, a gente tem que aprender a viver bem, viver certo, viver da maneira correta. Pode passar. Então, o que o Eclesiastes vai dizer? Olha, já que a morte está chegando, já que o vigor da juventude passa, a gente tem que aprender a viver. A gente só vence o tempo aproveitando bem o tempo, vivendo bem aqui nessa terra. Então ele diz, você precisa viver com intensidade, viva intensamente. Viva a vida com intensidade. Não viva com displicência. E essa intensidade, para o Eclesiastes, é desfrutar a vida. Como nós já vimos no capítulo 9, ele entende a vida como uma dádiva de Deus. Então, se é uma dádiva, eu vou desfrutar o que Deus está me dando. Então, ele diz, desfrute a vida. A luz é agradável, é bom ver o sol. Você está vendo, é bom. Por mais que o homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Então, se eu viver os 100 anos, desfrute até os 100 anos. Desfrute a vida, aproveite a vida, aproveite aquilo, a oportunidade que Deus lhe dá de gozar da existência humana. Quer dizer, a vida, viver é bom. Debaixo da bênção de Deus, melhor ainda. E tudo que Deus dá e Deus faz para você, desfrute. Desfrute, viva intensamente. Não viva de forma displicente. No outro estudo que eu dei em Eclesiastes, eu falei, como hoje nós temos pessoas que estão se matando, o número de suicídio tem crescido de forma assustadora no mundo inteiro. Pessoas que estão desistindo de viver. Pessoas que estão dizendo, a vida não vale a pena. A minha vida não tem alegria, não tem prazer na vida. O Eclesiastes diz, viver é bom. Desfrute bem a vida, viva com intensidade, agarre a vida e tire até a última gota. Porque o Deus que nos criou é o Deus da vida. E existem os maus prazeres, mas existem também os bons prazeres. Ele fala assim, desfrute dos prazeres abençoados por Deus que Deus deu para você. Como é que você vive bem? Desfrutando a dádiva. Esse dia aqui passou, é menos um dia, mas pode ser um dia especial para você. Pode ser um dia que valeu a pena, que entrou na sua história, que entrou no seu coração, que entrou na sua memória, na sua lembrança. Um dia que você desfrutou com grande alegria, com grande prazer. É um dia especial. Amém? Então o Eclesiastes diz, desfrute a vida, mais ainda. Viva intensamente, pode passar. Alegre-se. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. O conselho dele para o jovem é, aproveite o seu vigor, aproveite a sua juventude, alegre-se, viva com alegria. Como ele diz lá no capítulo 9, viva com óleo, né, que é sempre pronto para a festa, para desfrutar, para se alegrar. Jovem, se você pode, se você tem, e aí a juventude cada vez está maior, né? No tempo de Eclesiastes a perspectiva de vida era pequena, hoje é bem maior. No Brasil, em 1908, a expectativa de vida do brasileiro era 34 anos. Eu já estava morto, a metade aqui já tinha morrido, mais da metade. Hoje é 72 anos a expectativa de vida do brasileiro. No Japão, é 81 anos no Japão. Então, a medicina, o avanço e o vigor tem prolongado. E ele está dizendo, não tem problema. Não tem problema você querer viver bem e desfrutar das dádivas e das bênçãos de Deus. Se Deus está lhe dando, viva. Desfrute, viva com alegria, não viva com displicência. Não empurre a vida com a barriga. Não deixe a vida te levar, como diz o outro, mas você leve a vida da melhor maneira. Da melhor maneira. Esteja sempre, como ele diz, com óleo de alegria na cabeça.
esteja sempre com o coração alegre, disposto. Veja cada oportunidade, cada coisa como uma maneira de você viver. Um dos exemplos bíblicos que eu gosto assim de alguém que viveu com bastante intensidade é o pai de Eclesiastes, Davi. Davi foi um homem que viveu intensamente. Ele já começou entrando ali com 17 anos vencendo o gigante, indo para a luta. Ele lutou demais, ele não tinha medo de viver, ele não tinha medo de arriscar, ele não tinha medo de ir para a guerra, ele não tinha medo de nada, ele lutava demais, cantava demais, ele escrevia poesia linda demais, ele amava demais, ele chorava demais, ele pecava demais, mas também se arrependia demais. Quer dizer, Davi foi um homem que viveu muitas vidas. Guerreiro, poeta, de oração, de amor, companheiro, intenso. A vida de Davi foi intensa, foi apaixonante, foi extraordinária. Quantas vidas Davi viveu? Várias. Agora tem muita gente que vive uma vida, mas não dá nada à vida dele, não viveu nada. Tem gente que vive morrendo, e tem gente que morre vivendo, certo? O cara está vivo, mas ele já está morrendo, ele está tão desanimado, tão amedrontado, tão apavorado, tão escondido, tão enterrado, que ele já morreu e não sabe. Ele já está morto e não sabe. Ele não tem plano, não tem sonho, não tem projeto, não tem expectativa, já morreu. Tudo que fala, ele vai, não dá certo. O meu torcicolo, quem sou eu? Meu reumatismo, meu diabetes, tudo está difícil para ele. A vida está enquadrada, enclausurada e aprisionada. Cheio de medo, cheio de pavor, cheio de covardia. Porque Apocalipse 21:8 diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Aqueles caras covardados, intimidados. A vida tem que ser vivida com coragem, com intensidade, como Davi viveu. Até para pecar, Davi pecava para valer, não? Mas quando ele se arrependia para valer. E ele amava a Deus como poucos homens amaram. E ele tinha quando ele louvava para valer, ele pulava, ele dançava. Quando ele orava, quando ele entregava, todo mundo ficava sabendo. Porque ele não vivia cheio de etiqueta, cheio de aparência. Davi não vivia cheio dessas frescuras, nossa. Davi se entregava para valer. Se entregava de coração. Se entregava à vida. Quantas vidas aquele homem viveu? Muitas vidas. Muitas vidas. A gente vai viver 100 anos e não dá 20 anos da vida dele. Porque ele viveu para valer. Ele viveu com intensidade. Ele desfrutou as bênçãos, o amor, a graça, a misericórdia e o perdão de Deus. Como poucos homens na Bíblia e na história humana. Então, viva intensamente. Viva intensamente. Segundo, viva responsavelmente. O Eclesiastes continua, olha, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Jovem, curta bastante, mas preste atenção. Preste atenção se o seu prazer não vai trazer dois sofrimentos para o seu corpo. Preste atenção se o seu divertimento não excedeu. Preste atenção se o seu prazer não ultrapassou os limites. E isso trouxe sofrimento para você. Preste atenção nisso, ele está dizendo. Olha, viva intensamente, mas não deixe isso gerar sofrimento. Porque é o que acontece com a moçada hoje. Deus dá bênção, Deus abençoa, mas tenha responsabilidade. Lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Eclesiastes 12:1. Então o que ele está dizendo, olha, você é jovem, desfrute, mas desfrute com responsabilidade. Primeiro, por causa do julgamento. Segundo, porque tem prazeres bons que podem ser maus.
Tem dádivas de Deus que viram pecado e maldição. Tem coisas boas que com limites, com sabedoria, com responsabilidade, são boas. Mas quando a gente excede, se torna má. Tem muita dádiva que a gente excede. Então ele está dizendo, haja com responsabilidade. Saiba disso, desfrute a vida responsavelmente. A moçada fala muito de liberdade, né? Mas esquece-se da responsabilidade. O nosso mundo é um mundo, cada vez mais as pessoas estão se isentando da responsabilidade, fugindo da responsabilidade. Cada vez mais as pessoas estão transferindo para os outros as responsabilidades. Não, a culpa não é minha, a culpa é do outro, a culpa é do outro, a culpa é do outro. E a pessoa foge da sua responsabilidade. E muitos jovens caem nesse erro. E muitos vão ficando adultos e não se responsabilizam-se por nada. É uma tendência da nossa época, do nosso tempo, que as pessoas estão ficando com 20 e poucos anos, mas estão ainda irresponsáveis. Não aprenderam a responsabilidade. Eclesiastes fala, olha, é bom aproveitar o vigor, é bom você desfrutar. Desfrute os bons prazeres da vida, mas com responsabilidade. Tinha uma música que eu ouvia do grupo Resgate, que chamava assim, a música evangélica, Rock da Vovó, né? Então ele contava a vida dele quando vivia pecando nas drogas e se converteu. Então ele dizia assim, a minha avó sempre me dizia, filho, não vá se arriscar, nessa vida tem viagens que não dá para voltar. Mas eu não estava nem aí, ele dizia na música. Então a avó dizia, meu filho, cuidado, nessa vida tem viagens que por onde você entrar não tem mais como você voltar. Às vezes você pode voltar, mas pode voltar quebrado, doente, falido, estrupiado. Você pode até voltar para Deus, mas cuidado com as viagens dessa vida, com as loucuras dessa vida, com a irresponsabilidade. Tem um filme que virou assim um ícone da sessão da tarde, né? Curtindo a vida adoidado, do jovem que quer matar a aula, e daí ele engana o pai, engana a mãe. Esse filme já passou umas 500 mil vezes na televisão. E aí ele engana o diretor da escola e ele vai curtir a vida. E o nome do filme é Curtindo a Vida Adoidada. E no final ele engana o seu pai, sua mãe, o diretor da escola, e ele curte aquela tarde lá. Ele fala assim, olha, fingiu que estava doente, enganou todo mundo. Então, esse filme virou um ícone de curtir a vida. Mas aquele é um tipo de curtição irresponsável, mentirosa e falsa. Se você fizer isso toda tarde, você vai sofrer um monte se você não estudar, se você não tirar boa nota. Isso ali não vai durar nada. Então, não adianta, viva com responsabilidade. Eu lembro quando eu assisti esse filme, então desde menina, assim, eu sempre tive esse senso, infelizmente, né, podia ter curtido mais, né, mas um senso de responsabilidade. Então eu vi o filme quando o cara chuta a Ferrari do pai, eu ficava, meu Deus, Ferrari é tão cara, que filho irresponsável. Né? Então o filme incentiva a irresponsabilidade, a libertinagem. E cada vez isso tem aumentado. Curta a vida, mas saiba, você vai dar conta disso. Saiba, o seu corpo pode sofrer. Saiba, o seu futuro pode ser prejudicado. Saiba, é você que vai sofrer por essas viagens. Então ele diz assim, viva bem, viva com responsabilidade. Viva sabendo aproveitar os bons prazeres da vida. E abandone os maus prazeres. Às vezes na igreja, muitas igrejas evangélicas, elas proíbem todo tipo de prazer. Então já vi muitos jovens que, quando ganham a sua liberdade, eles saem fora da igreja. Eu falo assim, eu me libertei da prisão eclesiástica, porque tudo era pecado. Existem igrejas que o prazer, qualquer tipo de prazer é proibido. E a Bíblia fala muito do prazer, mas o prazer que vem de Deus e da mão de Deus. Desfrutar das bênçãos de Deus. Há muita coisa boa nesse mundão aqui. Quem deveria curtir bem a vida não é o ímpio, é o crente. É o crente que deveria curtir. Então tem até igreja que fala assim para o membro, para o jovem, você não pode ir na praia,
A praia não é de Deus. A praia é de quem? É do diabo? Você entendeu? Então quem é que fez? Tem igrejas que reprimem, oprimem, aprisionam, escravizam as pessoas. Eclesiastes fala, não, tem bons prazeres na vida, você tem que vivê-los. Você tem que desfrutar. O jovem faz parte da sua juventude. Ser alegre, ser feliz, faz parte da vida. E é um período da vida, a primavera da vida. Faça isso. Não deixe o tempo passar. Então, isso serve para nós. Às vezes você já é pai que tenta aprisionar o seu filho. Né? Às vezes eu vejo algumas igrejas, aquele menino pequenininho, o pai põe um terno e gravata no coitado do menino. Né? Dá uma dó do coitadinho. Tem agora a moda de menino pregador, menino de 8 anos, menina. Eu conheço, já tem história de alguns assim, quando fez 18 anos, nunca mais quis saber de igreja. Nunca mais. Porque tudo tem a sua estação e o seu tempo. Tudo tem sua estação e seu tempo. Você ser um pregador da palavra com 11 anos de idade é muita responsabilidade para o menino. É muita responsabilidade. Você pode ser 13, 14, 15, às vezes Deus chama. Excepcionalmente Deus chama. Jeremias, Samuel. Mas a gente tem que entender as estações. Agora, se o cara tem lá 20 e poucos anos e aí a mãe fica falando, meu filhinho, bebezinho, aí já é outro erro também. É a infantilização. É o que os psicólogos estão chamando de adultescência. É o adulto que quer ser adolescente. Já passou a fase. Já saiu desse tempo. Você já cresceu. Não pode ficar mais na infância sempre. Então, a estação da vida. Respeite a estação da vida. Se é jovem, mas se é idade, haja e aproveite a vida com responsabilidade. Terceiro, viva sabiamente. A outra parte do texto que eu não li vai falar do processo de envelhecimento. E aí é um dos textos assim da literatura mais descritivos e metafóricos e poéticos sobre o processo de envelhecimento. E num certo sentido mais triste também, né? Então eu transcrevi esse texto tudo na linguagem de hoje, para ficar bem claro o que Salomão está dizendo sobre o envelhecimento. Ele começa assim: lembre de Deus, né? Antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Continue. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão, e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Continue. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando e levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso e quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. Continue. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro, cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É bem pessimista, não? No tempo dele não devia existir dentadura, ponte, óculos, não, botox, não devia existir essas coisas, não existia. Há 3.000 anos atrás não existia a medicina que tem hoje, graças a Deus, ainda bem que você não viveu nesse tempo, não? Mas ele está descrevendo esse processo de envelhecimento, que ainda com o avanço da ciência e da medicina, que nos ajuda, é uma verdade inexorável, vai passando. Então, fisicamente, isso vai acontecer com a gente. Isso vai acontecendo conosco. Infelizmente, né? A gente começa, você vai jogar bola, começa a doer o corpo inteiro, né, não?
Às vezes dorme de mau jeito, fica com a dor na coluna, e você fala, eu não tinha isso antes, o que eu estou tendo agora? É o DNA, é a data do nascimento, é a idade, isso vai acontecendo. E o Eclesiastes descreve isso, fisicamente. Agora, o nosso estudo aqui é para fazer como é que a gente pode envelhecer com sabedoria, envelhecer sabiamente, viver sabiamente. Esse é o processo que todos temos que passar. Então eu quero passar alguns textos aqui para vocês. Pode passar. O Novo Testamento grego usa duas palavras para descrever vida. Bios, que é a vida biológica, a vida dos humanos mortais, biologia. E zoé, ou zoe, vida transcendente, a vida de Deus. Foi essa vida que Jesus anunciou. Vim para que tenham zoe e a tenham em abundância. Então, o biológico vai envelhecendo, mas o espiritual, que Deus vem nos dar, vai se renovando. Vai se renovando, se renovando. Continue. A vida de Cristo vivifica de fato, mesmo nos anos da velhice, mesmo tendo a vida física bios desgastada. Muitos cristãos, idosos ou não, que estão à beira da morte, estão cheios de vida, vida de Cristo. Vida de Cristo. Tem um exemplo no Antigo Testamento e no Novo há vários, mas no Antigo Testamento, em Números 14, e depois Josué 14, você vê a vida de Caleb. Caleb, aos 45 anos, pelejou em servir o Senhor e foi contra os espias. E Deus prometeu, Caleb, você vai entrar na terra e eu vou te dar aquela terra. 40 anos depois, aos 85 anos de idade, Caleb chegou na terra, e a terra era dominada por gigantes. E ele chegou diante de Josué, que era o líder, e falou, Josué, Deus prometeu há 40 anos que ele ia me dar aquela terra. Eis agora eu estou forte como há 40 anos atrás. Me dá aquela terra, me dá aquele monte, eu vou lutar e eu vou ganhar, porque Deus me prometeu. E a força que eu tinha 40 anos atrás, eu tenho agora com 85 anos. Caleb, com 85 anos, falou, o sonho me permaneceu forte, firme, animado, e eu vou lutar por aquele monte lá. Dá ele para mim, tem gigantes, eu vou vencê-los, porque o Senhor está comigo. Caleb, com 85 anos, ele disse que se sentia com a mesma força de 45 anos, porque ele tinha um sonho, uma visão e uma confiança em Deus. A vida de Deus estava dentro dele. Às vezes a gente chega aí com 70 e fala assim, agora meu negócio é descansar, é aposentadoria, é pé para cima, não vou fazer mais nada da vida. Caleb não, eu vou lutar, eu vou atrás daquela terra, eu quero aquilo que Deus me prometeu, eu vou persistir, porque eu estou forte. A ideia é que a vida de Deus dentro de nós nos fortalece interiormente, espiritualmente, de dentro para fora. O outro exemplo, o apóstolo Paulo. Quando Paulo escreveu Filipenses, Paulo já devia ter mais de 60 anos. Ele está preso à beira da morte. E ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Alegrai-vos sempre no Senhor. O texto de Filipenses é a carta da alegria. Ele fala de alegria nos 4 capítulos, só de alegria. Alegrei-me sobremaneira, alegrei-me sobremaneira. Com mais de 60 anos, preso, perto da morte, o homem está cheio de alegria, porque a vida dele não é bios, é zoe, é a vida de Deus. Amém? Continue. Eu quero citar alguns textos de alguns autores cristãos para vocês guardarem. A ciência aumentou a quantidade de vida, mas não oferece nenhuma garantia de uma qualidade melhor. O cara pode viver mais, mas às vezes a qualidade de vida dele é péssima. A glória da vida não está simplesmente na quantidade de anos. A glória está na qualidade do uso desses preciosos anos. Viver mais não significa viver melhor. Davi não viveu muito. Davi, por seu tempo, viveu pouco, 70 anos. Tem uns que viviam assim, mas ele viveu muito com Deus. A questão não é quantos anos vivemos, mas o que fazemos com eles. O que você está fazendo com seus anos, com seus dias, com seus meses, com o tempo que Deus lhe dá. Essa é a questão. Como é que você está vivendo? Enfurnado, enclausurado, fechado, desanimado, preso? Continue. O que nos adianta dar mais anos à nossa vida
se não podemos dar mais vida aos nossos anos? Deus que pode dar mais vida aos nossos anos. Saber envelhecer é a obra-prima da sabedoria e um dos capítulos mais difíceis na grande arte de viver. Na grande arte de viver. É jovem só uma vez, mas podes permanecer imaturo até o fim da vida. Tem gente que o tempo passa, em vez dele melhorar, ele piora. Não é? Em vez de melhorar, piora. Em vez de amadurecer, de ganhar sabedoria, de aprender a se relacionar, a amar, a servir, a desfrutar a vida com responsabilidade, a pessoa vai entrando num processo inverso e vai ficando imaturo, ranzinza, teimoso e amargurado. Pior coisa é você chegar no fim da vida e olhar para trás e dizer: minha vida não valeu a pena, como disse o Boni na entrevista no Roda Viva há um mês atrás, quando a Marília Gabriela perguntou para o cara. A última pergunta: Boni, você é um homem rico, o maior diretor que a Globo já teve, que criou o padrão Globo de Excelência, você compra vinho de $5 mil, o que foi a vida para você, Boni? E o Boni respondeu: a vida foi... Não posso reclamar da vida, foi boa, mas a vida não vale a pena viver. Imagina, o cara falou a última palavra dele num programa sério, respeitável como Roda Viva da Cultura, o cara termina a entrevista: a vida não vale a pena viver. O cara tem todo o dinheiro, tem todo o bios, mas não tem a vida de Deus dentro dele. Não tem qualidade na vida, não tem prazer, não tem comunhão, não tem eternidade, não tem amor. Não tem. Uma pessoa que ama e é amada, ela não vai dizer isso. Vai dizer isso. Ela vai dizer como aquele irmão que eu citei, que eu fui visitar, o irmão que me ajudou quando eu fui para o Paraná, me recebeu na sua casa, o seu Júlio Farias, quando descobriu que estava com câncer, e o câncer já estava tomado, e eu fui visitá-lo, e o seu Júlio falou para mim assim: pastor, eu só posso agradecer a Deus pela vida que eu tive. Se Deus quiser me curar, eu tenho fé que Ele me cure. Mas se Ele quiser me levar, eu vou louvando o nome dEle. Isso que é vida, não é não? Isso que é um homem santo. Isso que é um homem que viveu a vida, que conheceu a Deus, que amou os seus, foi amado e serviu a Deus de todo o coração. Se Deus quiser me levar, e Deus o levou, Ele já está na glória, mas Ele viveu a vida. Ele não olhou para trás cheio de amargura, dizer assim: a minha vida foi um desperdício, minha vida foi um fracasso, a minha vida foi só briga, ódio, amargura. Não, minha vida foi bênção. Eu só posso agradecer a Deus por tudo que Ele me deu. Viveu a vida com intensidade. Continue. Viva eternamente. Viva eternamente. O Eclesiastes não tem isso. Ele não tem essa perspectiva. Porque a revelação de Deus não tinha se completado ainda. Mas a gente tem a revelação completa. A gente tem o Novo Testamento, a gente tem a Nova Aliança, a gente tem Jesus, a gente tem a eternidade. Então Paulo diz isso aqui, esse texto é fantástico. Por isso nunca ficamos desanimados. Guarde isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos, pequena e passageira, é Paulo que está falando. Dá uma olhada na vida dele, o que esse homem sofreu. Pequena e passageira aflição que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém? Você pode dizer assim: o corpo está se desgastando, mas o espírito está se renovando. Cada vez mais eu estou fortalecido e animado em Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. E essa minha leve e momentânea tribulação vai produzir para mim uma glória eterna, peso de glória. Isso não passa. O que a gente vê passa, mas o que a gente não vê dura para sempre. Como é que a gente vence o tempo? Entrando na eternidade.
Jesus falou, quem crê em mim já passou da morte para a vida. A eternidade começa aqui, quando a gente entra em comunhão com o Eterno. Quando a gente prova Jesus Cristo, a gente já entra na eternidade. A gente já entra na eternidade. Quem crê em Jesus já passou da morte para a vida. E Paulo diz, olha, o meu exterior está se corrompendo. Corromper é envelhecer, é deteriorar, mas o meu interior está se renovando. Por isso nunca ficamos desanimados. Amém? Quando você olhar para o espelho e falar assim, eu estou ficando velho, olha os meus cabelos, olha isso, olha aquilo. Renove-se espiritualmente, porque a nossa verdadeira vida ainda nem começou. Amém? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? É o que a palavra promete para nós, é a eternidade, isso não vai acabar, isso dura para sempre. Renove-se interiormente, espiritualmente, renove o seu espírito pela fé, se fortaleça pela fé. E eu quero colocar um texto aqui, para concluir esse nosso estudo, que é do pastor Cléus Magalhães Lens César, irmão do Elben, que escreve a Ultimato. Ele faz essa oração. Eu vou ler com vocês aqui, que eu acho essa oração muito bonita. Senhor, fui moço e agora sou velho, e não posso evitá-lo. Aceito o envelhecimento do corpo como uma situação normal, mas peço-te que não me deixes envelhecer no espírito. Renova a minha mente dia após dia. Senhor, fui moço e agora sou velho, mas quero conservar amor à família, ao próximo, aos meus amigos, aos meus irmãos em Cristo, a todos aqueles que me rodeiam. Preserve-me esse amor e torna-o cada dia mais intenso. Continue. Senhor, fui moço e agora sou velho, mas ainda tenho projeto de vida. Quero trabalhar por Ti enquanto aqui viver. Torne esses projetos uma realidade em minha vida. Dá-me forças e entusiasmo para realizá-los. Senhor, fui moço e agora sou velho, mas recuso-me ser achado na antessala da morte. Não quero ser encontrado na fila dos pré-mortos. Enquanto conservares a minha vida, mantém-me a cabeça erguida, enche-me de otimismo, entusiasmo e vida. Senhor, fui moço e agora sou velho, e às vezes sinto medo do futuro, da enfermidade, da solidão, da viuvez e da morte. Ajuda-me a não me preocupar com essas possibilidades. Ajuda-me a não ser hipocondríaco. Ajuda-me a fixar meu olhar em Jesus e a apropriar-me de suas virtudes. Não dá para subir aí, Rodrigo? Esse daí. Aí, tá certo. Ajuda-me dia após dia a ter em minha mente suas lindas e maravilhosas promessas. Continue. Volta. Pensou se for voltar tudo de novo? O tempo? Voltar o tempo. Vai. Fui moço e agora sou velho e não sei o número dos dias que me restam e nem quero saber. Entreguei-te o meu relógio e não o quero de volta. Não desejo existir nem mais nem menos um dia além ou aquém daquele que predeterminaste para mim, mas quero que me ajudes a viver intensamente enquanto não chegar a minha hora. Senhor, fui moço e agora sou velho e não devo estar muito distante do céu. Alegre-me sempre pensar que quando meus olhos se fecharem, a minha alma estará contigo para todo sempre. Ajuda-me, Senhor, a guardar esse dia em plena confiança e tranquilidade. Senhor, fui moço e agora sou velho, mas ainda sinto a alegria de viver, porque sei que Tu estás comigo, que és o meu pastor, que nada me faltará e que me fazes repousar em pastos verdejantes, junto das águas de descanso. Ajuda-me a continuar um velho alegre e feliz. Senhor, fui moço e agora sou velho, mas enquanto viver, quero honrar o Teu nome. Se por acaso eu vier a fracassar, leva-me para junto de Ti antes do fracasso. Por Jesus Cristo, Senhor de todas as idades, meu Salvador. Amém. Essa é a oração desse homem que eu achei linda. Irmãos, muita gente começa a envelhecer, começa a ficar deprimido, amargurado,
ranzinza, rancoroso. Eu conheço muitas pessoas assim. Essa oração serve, enche-me de entusiasmo, de fé, de ânimo, de vigor, de sonhos. Faz-me um idoso alegre e feliz, que eu possa viver, que eu possa acreditar, que eu possa, com intensidade, confiar no Teu nome, Senhor, na Tua promessa. Amém. Teve um pastor da nossa igreja que morreu há 2 anos atrás, morreu acho que com 92 ou 94 anos, o reverendo Antônio Elias. Foi um avivalista, um evangelista, pregou em quase todos os lugares do Brasil. Ele sempre foi um homem muito amoroso e bem-humorado. Quando ele estava com 90 anos, ele foi pregar na igreja de Belo Horizonte, do Jeremias Pereira. E o Jeremias Pereira, ele pregou sexta, sábado. Aí o Jeremias falou para ele: olha, reverendo, se eu quiser, você não precisa pregar de manhã, desde que de manhã eu prego, você só prega à noite. Ele falou: rapaz, você está achando que eu estou cansado? Eu tenho uma mensagem de Deus. Aí ele foi subir a escada da igreja para ir pregar. Aí o Jeremias deu o braço para ele e falou assim: você está precisando de ajuda, meu filho, para subir essa escada? Então, ele pregou, viveu. Quando ele estava lá no hospital, poucos dias antes de morrer, os pastores foram visitá-lo. E aí o Josué Rodrigues, que é o pastor da igreja de Niterói, estava lá e ele falou assim para o Jeremias: ó, o Josué Rodrigues foi candidato à eleição na igreja lá, com medo, não colocou meu nome para concorrer com ele, que ele ia perder para mim. Eu, velho, com 90 anos, falou que ia ganhar dele para ser o pastor da igreja. Então, um homem que morreu feliz, alegre, animado. Outro pastor que eu quero citar aqui, que está com 70 e poucos anos, pastor da igreja batista, pastor Ari Veloso. Ari Veloso, há 30 anos, há mais de 30 anos, ele começou a igreja no apartamento da casa dele, na sala do seu apartamento, e essa igreja se tornou a Igreja Batista do Morumbi. É uma das igrejas maiores do Brasil e que tem também assim, o nível per capita dos membros mais alto do Brasil. Os grandes empresários executivos são membros dessa igreja. O Ari Veloso, há 3 anos atrás, ele se aposentou da sua igreja lá em São Paulo, Igreja Batista do Morumbi. Preparou o seu sucessor, com 73, 74 anos, depois de ter feito um transplante do coração. Ele disse que foi transplantar o coração dele lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil ele tinha medo de dar um coração corintiano para ele. Então ele foi transplantar lá. Então ele fez o transplante do coração com 73 anos. Se aposentou de uma igreja de milhares de membros. O Ari Veloso falou: mas Deus não me chamou para aposentar. Ele saiu de São Paulo e foi para Londrina. E começou uma nova igreja naquela cidade. Alugou um hotel e começou uma igreja do nada, com a sua mulher, com 70 e poucos anos de idade. O homem animado na obra, e você ouvindo, você fica animado, entusiasmado. Com o evangelho, com a fé, com o ânimo, com o sonho, com o otimismo daquele homem. A gente precisa aprender com eles, amém? Aprender com esses homens cheios de vigor, de fé, que envelheceram apaixonados por Deus e pela vida, com grande alegria, com grande prazer, que a gente possa aprender com eles para a glória de Deus, amém? Então vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos e fale com Deus. Talvez você seja jovem, adolescente, adulto, ou esteja já envelhecendo, idoso. Peça que o Senhor dê sabedoria para você, dê a vida de Deus dentro de você, o ânimo, paixão, alegria, fé, esperança, sonhos. Não deixe o vigor. Senhor, nós oramos nessa hora e te agradecemos pela tua palavra, que nos anima, que nos ensina e que nos desafia. Pai, dá-nos sabedoria para vivermos essa vida, para aproveitarmos os dias, as horas, os minutos
e vivemos intensamente, apaixonadamente, possamos viver, ó Deus, desfrutando as dádivas, as bênçãos, a alegria de existir na Tua presença. Senhor, que os nossos olhos possam ver as Tuas bênçãos, que nós possamos contemplar tudo que o Senhor tem dado para nós através da Sua graça e misericórdia. Afasta da nossa vida o desgosto, afasta da nossa vida o pecado, a ilusão, afasta da nossa vida a covardia, afasta o medo, tira de nós, Senhor, essa vida cheia de receios, acovardada, amedrontada, dá-nos uma vida intensa, dá-nos uma vida cheia de coragem, de ousadia, de intrepidez, que nós possamos viver com paixão pelo Senhor, pela Sua palavra, que a nossa vida seja bem vivida na Tua presença. Que a nossa vida seja vivida, ó Deus, com grande alegria, que a vida de Deus possa se manifestar em nós. Que o Senhor renove o nosso espírito, renove os nossos sonhos, renove as nossas esperanças, os nossos ideais, os nossos projetos. Renova-nos, ó Deus, na Tua presença. Renova cada pessoa aqui. Se alguém que entrou hoje aqui está desanimado, está amargurado, frustrado, abatido, renova o espírito desse irmão e dessa irmã, renova, Senhor, o ânimo, renova a fé, dá-lhes essa vida poderosa de Deus, a vida do Espírito que nos anima, que nos move, dá-nos essa esperança, pois a palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, renova as forças físicas, emocionais, espirituais, renova cada um aqui, meu Pai. Que a gente possa aproveitar cada dia, cada instante, cada momento, como uma preciosidade que vem do Senhor, e que a gente tenha essa fé, essa certeza, essa convicção da eternidade, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, que a gente viva com responsabilidade, que a gente viva com a certeza de que o Senhor já pagou o nosso preço na cruz, nós somos salvos pelo sangue de Jesus, e a nossa entrada está garantida na glória eterna, Senhor. Que seja assim, dá-nos essa esperança, essa convicção, ajuda-nos a envelhecer com serenidade, com alegria, com, ó Deus, devoção, com amor, com gratidão no coração. Que possamos olhar para trás e Te agradecer por cada dia da vida, cada momento, porque o Senhor esteve conosco e o Senhor nunca nos deixou. Que seja assim, meu Deus, na minha vida e na vida desses irmãos. Que o Senhor possa tocar em cada um aqui, fortalecer a fé, o ânimo, em nome de Jesus. Que o Senhor possa enchê-los do Teu Espírito e guiá-los, ó Deus, e guiá-los em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Quinta-feira